1694, Tomás foi destruído e quase 2 anos depois morria. Daí foi o companheiro. No Brasil, a escravidão social é utilizada na primeira metade do século XVI. Devido à produção de açúcar, os portugueses transportavam os negros oriundos da África para serem usados como mão de obra escrava no moinho da cana-de-açúcar do Nordeste. Os africanos usados funcionários dos portugueses eram vendidos por um determinado preço mundial, como uma mercadoria qualquer. Os kits só de mais perfeitos eram vendidos pelo dobro do valor em comparação entre velhos e fracos. A solução encontrada pelos portugueses foi fazer o que muitos nobres da Europa faziam na época: buscar negros na África para trabalharem como escravos. Essa prática, irregular e totalmente contra os princípios de respeito humano, foi considerada normal pela maioria das pessoas da época. Mas grupos de pessoas envolvidas com a questão da aflição começaram a surgir em vários países, inclusive no Brasil, tornando-se pioneiros dos ideais abolicionistas. Assim, no século XV, o tráfico negreiro, ou tráfico de escravos, assumiu enormes proporções. Os estados europeus instalaram feitorias e postos de abastecimento de escravos. No litoral africano, nestas feitorias foram embarcados escravos que vieram para as colônias europeias. Na América, num navio chamado Primeiro. Valeu! Eu queria ver os povos portugueses produzindo os escravos aos povos indígenas. Dessa forma, os portugueses proibiram escravizar os povos indígenas. No Brasil, muitos se envolveram com a causa do abolicionismo. Foram personalidades extremamente importantes para o mundo dos direitos. Citamos aqui alguns dos principais: José do Patrocínio e Joaquim Nabuco. Em 1880, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão reuniu todos os grupos abolicionistas do país. Castro Alves, além de pertencer ao movimento abolicionista, funda em 1886, em conjunto com Rui Barbosa, o Jornal de Ideias da Luz, no qual propagam ideias abolicionistas. Luiz Gama, advogado paulista, que sempre esteve ligado ao campo abolicionista, conseguiu libertar mais escravos trabalhando dentro da lei. Em 1837, a produção cafeeira superou a produção açucareira, tornando o café o principal produto de exportação do Império. Os grandes latifundiários produtores de café, os chamados barões do café, enriqueceram e garantiram o aumento da arrecadação por parte do Estado Imperial. O café foi, dessa forma, um dos principais esteios da sociedade brasileira do século XIX e início do século XX. O Porto de Santos era o principal local de escoamento da produção de café no Brasil. Ela duramente combatida pelos senhores do regime. Daí o disfarce dela, como dança, muitas vezes sua prática é um troco. O negro treinava em segredo nas senzalas. O disfarce de dança executando a ação no bem lugar. Peraí, é que isso é considerado, por exemplo, a gente não diz na luta de capoeira, nós falamos a dança, né? Jogar capoeira, essas coisas. O que ele quis passar para vocês é que, na verdade, isso foi um disfarce, né? Porque, na verdade, para os negros, era realmente uma arma. Eles estavam realmente aprendendo a lutar para combater, né, os brancos, se fosse preciso, porque eles eram muito maltratados, então eles estavam aprendendo a se proteger. Mas só que o Senhor não podia saber.
Eles não queriam, porque eles queriam só bater, né? Então, eles disfarçavam como se fosse uma dança. E o disfarce maior foi a música do berimbau, né? Por quê? Porque enquanto eles estavam treinando ali, o senhor, o dono deles lá, achava que eles estavam fazendo uma festa, dançando e tudo mais, mas na verdade não era, né? Isso que